Os processos de extração de minério são complexos e envolvem riscos que precisam ser cuidadosamente analisados e controlados. Ao longo da série 100% Seguro Mineração, diversas estratégias de prevenção e segurança têm sido mostradas. Neste episódio, você vai conhecer uma ferramenta obrigatória e importantíssima, que é a combinação de todas essas estratégias, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Veja como fazer o mapeamento dos riscos, como avaliar as probabilidades e o impacto de cada um deles, como desenvolver estratégias de mitigação e planos de contingência, para assim reduzir os riscos e monitorá-los constantemente, a fim de manter o ambiente de trabalho nas minas sempre saudável e seguro. O PGR é um programa elaborado para a avaliação dos fatores de risco e da exposição do trabalhador. O objetivo é identificar os riscos potenciais para poder eliminar, minimizar ou controlar os riscos levantados, evitando assim danos à saúde do trabalhador, ao meio ambiente e ao patrimônio. Numa mineradora, ele deve ser implantado em todos os processos produtivos, desde os mais simples até os mais complexos, pois mesmo os pequenos problemas podem se transformar em grandes emergências se não forem gerenciados corretamente. Agora você vai ver como o PGR funciona passo a passo. A primeira coisa a fazer é reunir os responsáveis pela produção e também os profissionais das áreas de segurança e medicina do trabalho para fazer um levantamento dos eventos de risco e suas possíveis consequências. Nada melhor do que pessoas que vivenciam cada processo no dia a dia para ter uma ideia precisa do assunto. Com a ajuda deles, será possível determinar o que pode acontecer, como prevenir esse acontecimento e o que fazer caso ocorra uma emergência. Como os procedimentos e condições de trabalho variam de empresa para empresa, é importante fazer uma análise criteriosa da sua realidade, indicando claramente os riscos e as consequências. O Antônio Moura é o gerente do Departamento de Segurança do Trabalho aqui da empresa e vai apresentar alguns exemplos. Com base na norma regulamentadora NR 22 do Ministério do Trabalho, ela exige que todas as empresas devam fazer a identificação dos riscos existentes no ambiente de trabalho e estabelecer os controles necessários para garantir a segurança dos trabalhadores. Nós temos a locomoção de veículo, que são veículos fora de estrada, veículos às vezes de grande porte. Então você tem todo o cuidado desde o acesso à cabine desse equipamento, a descida desse equipamento, assim como também, claro, as pistas, né, de tráfego na mina. E temos manutenções frequentes, leiras de proteção para evitar que esses veículos saiam dessa pista. E como falamos que são veículos, equipamentos fora de estrada, é necessário que essas tenham larguras também suficiente para o tráfego desses veículos que ali transitam. E também tem que garantir que uma região que chove com certa frequência e também essas pistas têm que estar em boas condições de forma que tenha um sistema de drenagem para águas pluviais seja excelente. Isso aí para a gente evitar, sem dúvida alguma, riscos de acidente. Então não é exagero, é prevenção. É prevenção. Agora é hora de determinar quais as probabilidades de que cada evento aconteça. Para indicar as probabilidades baixa, média ou alta, podemos usar números em uma escala de 0 a 1. Da seguinte maneira: de 0,01 a 0,33 é baixa, de 0,34 a 0,66 é média e 0,67 a 1 é alta. Se a possibilidade de um evento acontecer for 0, ele deve ser retirado da lista. A mesma escala deve ser usada para determinar o impacto de cada evento. Com esses números, agora é possível classificar os riscos. Atribua notas a todos eles e coloque em ordem decrescente, do maior para o menor. Fazendo uma média entre as notas de cada um, você calcula o chamado de risco total. É hora de avaliar prioridades e começar a estabelecer estratégias. Depois de toda essa matemática, é hora de exercitar a língua portuguesa. E existe uma palavrinha curiosa para indicar o próximo passo: mitigação. Ela significa criar maneiras de minimizar ou eliminar os riscos gerados nas etapas anteriores. Vale lembrar que todas as propostas devem estar de comum acordo entre os profissionais da área de produção, segurança e medicina do trabalho. Falei certo, Antônio? Exatamente. Essa é a parte fundamental do processo de identificação e determinação do grau de risco.
Depois dessa avaliação, aí vem agora as medidas de controle para garantir que os riscos da área foram mapeados e controlados de forma eficaz. Então essas 3 áreas são realmente importantes, tanto a produção, a segurança e a medicina do trabalho. Sem dúvida, porque a operação ela conhece com mais detalhe da operação e contribui muito para poder identificar os riscos existentes ali no seu ambiente de trabalho. E aí, com o conhecimento técnico da segurança do trabalho, sem dúvida alguma, esse trabalho fica muito mais fácil de ser realizado nessa parceria realmente. Por razões de segurança, é preciso também desenvolver os chamados planos de contingência, criados para reduzir o impacto caso o risco venha a acontecer. Antônio, você pode me dar um exemplo de plano de contingência? O plano de contingência também é uma saída da planilha de perigos e riscos. Nós temos uma equipe treinada, são bombeiros civis, que atuam em diversos cenários de emergência aqui na empresa. Seja incêndio, seja substância química, seja resgate técnico. Independe do cenário, essa brigada está treinada para poder atuar. Depois da implementação das estratégias de mitigação e da criação dos planos de contingência, é necessário avaliar sua eficácia. Outra vez, é hora de usar os números. Quanto você reduziu da probabilidade e do impacto? É hora de recalcular a média do seu risco efetivo. Se as estratégias de mitigação forem eficientes, você vai verificar uma boa redução do risco. Muito bom, mas o trabalho não para por aí, não. É preciso fazer um monitoramento periódico para verificar se essa redução se mantém. Isso é feito por meio dos indicadores de risco. Exatamente. Para a melhoria contínua do processo, é necessário que haja avaliações frequentes no meio de trabalho. Esses monitoramentos ocorrem frequentemente porque o processo é muito dinâmico. Então, inserção de novas tecnologias, às vezes modificação ou alteração de algum produto. Então, qualquer alteração no processo que implica em mudança em relação ao risco, seja para mais ou para menos, é necessário que se faça novas avaliações. Neste episódio, você aprendeu como implementar passo a passo o PGR. Mapear riscos, avaliar probabilidades e graus de impacto, desenvolver estratégias de mitigação e planos de contingência, avaliar e monitorar os resultados. É importante ter em mente que esse é um processo contínuo, porque os riscos estão sempre mudando. Hoje você pode indicar alguns riscos com alta probabilidade e alto impacto. Amanhã isso pode mudar e alguns deles vão sair completamente da sua tabela, enquanto outros aparecerão. Vale lembrar que os riscos levantados pelo PGR serão úteis também para a elaboração de mapas de risco, que serão feitos pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração. Mas isso será mostrado em detalhes em um outro episódio. Por hora, eu me despeço, desejando a você um ótimo trabalho. Até a próxima!